Olá, você que nos assiste. Começa agora mais um Frente a Frente e hoje aqui no programa a nossa entrevista é com o professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, um dos mais respeitados economistas, palestrante, autor de vários artigos publicados em diversos veículos na imprensa nacional, além de vários livros aqui e no exterior. Portanto, professor, eu agradeço antecipadamente mais uma vez a sua presença aqui no programa. E a primeira pergunta não foge a uma questão que o senhor defende, que é o desenvolvimento econômico sustentável. Eu começo por perguntá-lo, não é? Um país de tantas desigualdades sociais como o Brasil, é possível implementar esse desenvolvimento? E obrigada mais uma vez por essa oportunidade de entrevistá-lo. Obrigado a você, a toda a sua equipe. Estou aqui feliz novamente participando desse programa que tem uma audiência muito grande. Eu fico feliz de estar aqui novamente e vamos ao ponto, vamos começar respondendo a sua pergunta, que não é simples, é uma pergunta muito difícil. É verdade que o Brasil ainda sofre o preço do seu tamanho, sofre o preço das suas várias áreas culturais, várias áreas educacionais. Mas é verdade também que essa diversidade brasileira é um ponto de fortalecimento para que o Brasil efetivamente assuma sua posição em relação ao mundo. Sempre tivemos posições ambíguas, sempre fomos os últimos em muitas coisas e fomos os primeiros em muitas coisas. Mas essa maneira em que o Brasil trilha o seu caminho, ele caminha certamente para uma posição de destaque a partir desse novo século, do século XXI. Esse novo século traz no seu perfil os novos valores desse novo homem, do novo Homo sapiens dessa época. E com ele traz embutido a possibilidade de um crescimento rápido e de uma diminuição das desigualdades, graças principalmente à tecnologia e à inovação. Pois é, o senhor é reconhecido como um grande especialista em economia 4.0. O que vem a ser essa economia? Seria a quarta revolução industrial, professor? Não, bem lembrado. Existe, às vezes, até uma confusão da quarta revolução industrial e da economia 4.0. A economia 4.0, a ciência econômica e a ação econômica do homem é anterior à ação industrial do homem. A ação econômica do homem, nós temos que começar a entender do que é economia. A economia é a ação humana, é quando cada um de nós, Homo sapiens, buscamos atender às nossas necessidades. Quando uma criancinha, ao nascer, busca o leite da mãe, o seio da mãe para tomar o leite, aquela criança está tomando uma ação econômica. Então, a ação econômica nasce quando o Homo sapiens, há 200 mil anos atrás, surge no planeta Terra. E aí nasce a economia 0.0, que é o período em que o homem é um coletador da natureza, de tudo que a natureza oferece, e um caçador. Esse foi um período longo, essa economia 0.0. A economia 1.0, em relação a esse período todo da passagem do homem sobre o planeta Terra, é muito recente. Ocorreu há 12 mil anos atrás. Há 12 mil anos atrás, o homem substitui a coleta do que a natureza oferecia, substitui a caça pela domesticação dos vegetais e dos animais. É a economia 1.0, é a era industrial.
que, em relação aos 200 mil anos que nós estamos no planeta, surge há 12 mil anos atrás. Em vários países, em vários lugares do globo da Terra, surge a economia 1.0, que é a era agrícola. Depois, a grande segunda revolução, em que o homem dá um salto na produção e na diminuição da escassez, na melhoria das desigualdades, é a economia 2.0. Este é o período em que o homem aprende a trocar. E ele aprende a se especializar. Quem era bom em plantar arroz, ia plantar arroz para ele e para trocar. E aquele que era bom para plantar feijão, ia plantar para ele para trocar. Dobra a produção mundial, diminui a escassez, quando o homem passa para a economia 2.0, que é o período das trocas. Um grande marco histórico foi a Rota das Sedas, as grandes descobertas, onde o homem aprende a trocar e se especializar na produção daquilo que ele precisa para atender às suas necessidades, que os economistas chamam de bens econômicos. E aí, nós vamos para a economia 3.0. É quando o homem substitui as mãos pelas máquinas. Ele substitui a sua força física pela força da energia. Esta é a grande revolução chamada Revolução Industrial. É a substituição da produção das mãos pelas máquinas. Foi um período em que o homem consegue produzir muito e as desigualdades diminuem. E esse é o período da era industrial, que é a economia 3.0. E agora, há 22 anos atrás, no renascer, no final do século XX, faltando 2 anos para terminar o século XX, começando esse grande século de mudanças, que é o 21, nasce a economia 4.0. A economia 4.0, diferente da Revolução Industrial, diferente da Revolução Agrícola, a economia 4.0 é a era do conhecimento. E é, portanto, a era que nós estamos vivendo e vivenciando. É a era do conhecimento que predomina e é a mãe da inovação. E essa nova era, em que o conhecimento tem a vantagem de se acumular a cada vez que ele é usado, em que o conhecimento é um bem público, como dizem os economistas. Bem público é aquele bem que um pode usar e o outro ao mesmo tempo, e ele nunca se acaba. Esse é o conhecimento. E ele é o grande gerador da inovação. E está aí a esperança dos países subdesenvolvidos não precisarem passar escada por escada para chegar ao desenvolvimento. Com uma nova inovação, e o Brasil tem muitas inovações, certamente levará o Brasil para o primeiro mundo. Essa é a linha de pesquisa que eu defendo e estou escrevendo, junto com um grupo de economistas, um artigo demonstrando que o Brasil pode, por um momento muito curto, deixar de ser subdesenvolvido e passar a liderar a maioria dos países do mundo. Professor, o conhecimento deriva da educação, propriamente dita, para essa economia 4.0. E o que dizer de países em desenvolvimento como o Brasil se inserir numa economia de tecnologia, de conhecimento? Qual é o cenário que o senhor vê no Brasil atualmente para garantir, digamos assim, essa esperança de que em pouco tempo estaremos na disputa das economias de primeiro mundo? A sua pergunta é muito inteligente, colega, porque o professor Homer, que foi Nobel em 2018, professor de Stanford, ele cria e desenvolve essa teoria chamada a nova teoria do crescimento econômico, em que eu incluí nessa nova teoria a sustentabilidade, porque nada vai existir a partir desse novo século sem sustentabilidade. Sustentabilidade no conceito real no conceito estrito de sustentabilidade, que é o equilíbrio do social, do ambiental e do econômico.
Não existe crescimento econômico sustentável se não houver esses três equilíbrios: o ambiental, o social e o econômico. E todos com o mesmo poder, com a mesma hegemonia, com o mesmo equilíbrio para que ocorra a sustentabilidade do Homo sapiens. Portanto, a teoria de Homer ele diz o seguinte, que os países que têm um estoque de conhecimento maior vão, evidentemente, gerar mais inovações, vão ficar mais desenvolvidos. E os países que têm um estoque de conhecimento menor vão crescer menos, porque vão gerar menos inovações. E essa é a teoria que fundamenta toda a nova teoria, que é aceita pela maioria dos economistas, que talvez não explique tudo, mas é a teoria econômica que melhor explica o crescimento econômico de um país em relação ao outro. Professor. Teoria do crescimento significa explicar por que um país cresce, por que o país não cresce, por que um país cresce mais rápido do que o outro, ou por que um país subdesenvolvido se transforma em desenvolvido, ou vice-versa. Essa teoria do crescimento de Homer mostra isso. Eu, junto com o professor Manolo, que é doutor da USP, professora Alessandra, estamos desenvolvendo uma pesquisa utilizando desse trabalho do Homer. E, como ele mesmo diz, o conhecimento por si só é um bem público. Ou seja, ninguém é proprietário do conhecimento. Depois que se desenvolveu a internet, hoje todo mundo usa a internet. A internet é um bem público. E a vantagem do bem público é que uma pessoa usa, a outra pode usar ao mesmo tempo. Portanto, se o conhecimento é um bem público, e você tem toda a razão, ele é desenvolvido nas universidades, nos centros de pesquisa e dentro das empresas, quando essas adquirem a cultura da inovação, da descoberta, do conhecimento. Toda empresa vai se acumulando nos seus conhecimentos. Também é verdade que as universidades que fazem pesquisa e extensão são fundamentais para ampliar o conhecimento. E também os centros de pesquisa. O Brasil tem poucos mais notáveis, como na área de saúde, nós temos 2 grandes centros de pesquisa. Na aeronáutica, nós também temos, e como também nós temos um centro de pesquisa na Embrapa, que é a área agrícola, que é um celeiro de fundamento para o desenvolvimento. Certamente, professor. Agora, voltando ao início da sua avaliação, como o senhor vê essa questão do equilíbrio, não é, entre o econômico, o conhecimento e o ambiente? O Brasil está no olho de um furacão, eu diria que aquela região do Pantanal e da Amazônia que está ardendo em chamas, e isso tem levado a algumas críticas, não só internamente no Brasil, como também em nível internacional. Um país que quer se inserir na comunidade econômica de países desenvolvidos não pode cometer esse crime ambiental ou permitir que pessoas mal intencionadas façam o que estão fazendo hoje com a Amazônia, não? Você tem toda a razão. O equilíbrio entre o social, que é diminuir as diferenças sociais, o equilíbrio ambiental, respeitando o ciclo de cada um dos vegetais e dos animais, e o econômico, que é a transformação de recursos que a natureza oferece, de homens que a natureza oferece, transformando esses recursos em bens para atender às necessidades humanas, que é a ação econômica. Esse equilíbrio tem que ser permanente. No Brasil, eu sou economista formado em 1970, e em 1970, em agosto de 1970, eu entrava na primeira sala de aula para dar aula para universitários. Eu festejo esse ano 50 anos como professor universitário, e sempre fui um pesquisador, sempre fui um cientista econômico.
E a grande dificuldade de todas as ciências brasileiras, fundamentalmente a ciência econômica, são números. São formas de números. Nós temos poucas instituições que informam corretamente os números do Brasil. Né? A carência de estatísticas, professor. Talvez o único. Nós temos informações distorcidas porque nós temos poucas instituições que trabalham com números no Brasil. O desmatamento, veja quando a gente escuta o fogo que aconteceu o ano retrasado em Portugal, deu-se a impressão que ia pegar fogo em Portugal todo. Nós temos visto muito fogo, muitos incêndios nos Estados Unidos, em várias regiões, que acabam pegando cidades, florestas, né? Nós estamos vendo alguns incêndios que ocorrem na África, no Oriente também. Então, falar em incêndios no Brasil é talvez buscar números que não são reais. Imaginar que a floresta amazônica, como berço da humanidade, está sendo exageradamente explorada. São números que não condizem com a realidade. É muito difícil. É claro que nós temos gente que quer utilizar dessas informações em benefício próprio. Nós temos muitas ONGs internacionais na Amazônia e eu não as vejo no Nordeste. Nós temos ONGs interessadas em determinados objetos que não são patrióticos. Portanto, nós temos que entender o que está acontecendo com a Amazônia. Eu não defendo o fim da sustentabilidade, muito pelo contrário, como economista. Mas eu defendo também que os números têm que ser reais para que decisões reais sejam tomadas. Pois bem, professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o economista professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, que é um dos mais respeitados economistas do país, e hoje ele nos dá o prazer de falar sobre economia contemporânea. Professor, em relação ainda à economia 4.0, onde o digital e o real se encontram, não é? Aí eu pergunto, quais são os pilares dessa economia? E, claro, as empresas, no geral, no Brasil, estão aptas a se desenvolver, por se desenvolverem dentro dessa máxima da economia 4.0? Eu acredito que sim. Tanto é que eu estou escrevendo com a professora Alessandra um artigo científico mostrando que o Brasil, mesmo hoje, sendo considerado um país subdesenvolvido, e é verdade que nós somos, nós temos condição, e a comprovação disso nós estamos vivenciando nesses primeiros 20 anos do século XXI, a possibilidade do Brasil dar um salto para o desenvolvimento através das nossas startups. O que são startups? São empresas que, utilizando do conhecimento, as transformam em inovação.
Aliás, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para explicar conceitualmente, cientificamente, o que é inovação. Se fala muito em inovação e deixa-se de explicar a importância e o que é inovação para a economia. Inovação é um conhecimento que se transforma em lucro. Todo conhecimento transformado em lucro é inovação. Descoberta pode transformar em lucro ou não, mas inovação é o conhecimento transformado em lucro. Como esse conhecimento é público, nada impede de eu utilizar um conhecimento desenvolvido na Alemanha ou nos Estados Unidos e trazer esse conhecimento, importar esse conhecimento para o Brasil e o transformá-lo em lucro. E isso está acontecendo no Brasil numa velocidade em que as pessoas ainda não se deram conta. Nós tivemos, o ano passado, 6 empresas, 6 startups que passaram a ter um valor acima de $1 bilhão. O ano passado, nós tivemos, portanto, empresas brasileiras em que se transformaram em empresas com um valor econômico acima de $1 milhão. Eram 6. Esse ano, 2020, nós já temos 13 empresas que superaram o valor econômico de $1 bilhão. Você imagina? E quando eu falo superior a $1 bilhão, nós temos, por exemplo, a 99, que é o modelo da Uber brasileira. É verdade que o capital chinês já comprou uma maioria, mas é uma empresa brasileira que desenvolveu no Brasil, que trouxe o aumento do PIB brasileiro. Nós temos empresas brasileiras na área da nanotecnologia, desenvolvidas por cientistas brasileiros da Universidade Nacional de Brasília, junto com a Embrapa. Um cientista brasileiro chamado Marcelo Rodrigues, ele desenvolve um produto de nanotecnologia que poderá aumentar o PIB agrícola do Brasil em 10,6% o PIB agrícola brasileiro, com a nanotecnologia desenvolvida pela Criotech, que é uma empresa aí na Bahia. Ela está produzindo produtos aí na Bahia. Então, nós estamos vendo exemplos e muitos exemplos de empresas. Portanto, de um ano para outro, nós passamos de 6 para 13 empresas de nanotecnologia. E esta característica no mundo real é que nos traz a convicção que nós estaremos até o final desse século, ou até na metade desse século, no primeiro mundo. Professor, como o senhor analisa, vamos trazer a questão para a gestão de governo, do governo federal. Como o senhor avalia a atual política econômica do governo Bolsonaro? Infelizmente, o Brasil poderia ter mais pressa na área pública. Ter mais pressa na área pública é tirar a área pública da atividade privada. Eu participei de uma palestra recente em que um vereador perguntava insistentemente para mim o que o poder público poderia fazer para o Brasil. Eu falei, sair das costas da iniciativa privada. Diminuir o custo Brasil público da iniciativa privada. Hoje, você imagina que de cada produto que nós produzimos, de cada 2 produtos que nós produzimos, de cada 2 canetas que nós produzimos, uma é tributo. A metade da produção da riqueza brasileira vai para o governo. E chega no governo, não volta para a sociedade. Né? Chega no governo, é para pagar as despesas públicas, que a maioria é de funcionários públicos. Eles não têm culpa de não serem competentes, mas, infelizmente, é o custo do Brasil. Então, o que as políticas Professor, públicas, dizer que o funcionário público não é competente, eu diria que... Ele não é... Desculpa. Pois é. Eu acho que é uma generalização que se faz, não muito, digamos assim, procedente, porque nós temos empresas estatais que o governo quer privatizar e os resultados são
ótimos, digamos assim, são valorizados. E agora, por exemplo, como vender parte da Petrobras, colocar no leilão, quando a gente sabe que essa é a nossa fortaleza econômica também a partir do pré-sal. São visões diferentes. Eu acho que não. O pré-sal seria muito rico se tivesse privatizado. A riqueza é a produção de bens econômicos. A Petrobras foi e será sempre, enquanto monopólio, um atraso, como todo monopólio é um atraso. Quando o monopólio é estatal, o atraso é dobrado, que quem paga essa incompetência é econômica, é o povo brasileiro. Eu não acredito em atividade pública que traga benefício para a sociedade. Nunca foi assim e nunca será, porque a estrutura pública, eu respeito os funcionários públicos. O que eu não respeito é a gestão pública, porque ela sempre é cara, ineficiente e não traz resultado para o povo. As empresas nos trazem. Olha o preço do correio, o custo do correio para o brasileiro, né? A própria Petrobras, o preço que o brasileiro paga no petróleo é por incompetência de nós termos o monopólio público. Então, o que é melhor? Você ser dona de uma empresa, o país ser dono de uma empresa, que pergunta para mim, você é brasileiro, você é dono da Petrobras? Eu não tenho ações da Petrobras, né? E graças a Deus, porque só deu prejuízo para quem as tinha. Então, você ser dono de uma empresa é coisa do século XX. No século XXI, a riqueza é a capacidade de cada país e cada estado, de cada nação e de cada planeta produzir mais para diminuir as desigualdades. Então, a mãe da desigualdade social no Brasil é o poder público, é o custo da sociedade. Então, isso é número, não é invenção, não é visão partidária. Metade da produção brasileira vai para o Estado. E o que o Estado devolve para a sociedade? Qual é o custo? Hoje o Estado vai a metade e aí do Estado fica devendo uma outra parte. Professor, porque os países, grande parte dos países desenvolvidos, né, tem o seu lastro público eficiente, competitivo. E no Brasil, essa ordem se inverte. Eu não vejo. Pelo menos assim, na assistência básica da população, né? Eu tenho uma outra leitura, outra informação. Todos os países desenvolvidos, o poder público é muito leve para a população. O nosso poder público custa metade do que a população produz, né? Que é um absurdo. Veja o salário dos funcionários públicos em relação à iniciativa privada. Quem paga essa diferença? Será que um funcionário público produz 4 vezes mais que a iniciativa privada? E a taxação das grandes fortunas, professor, no Brasil? Né? Então, isso acontece, matemática, de acordo com o IBGE, claro, de acordo com as fontes que nós economistas temos acesso, sei que nem todas estão corretas, mas quanto que custa um motorista no Congresso Nacional? Né? O motorista, quanto que é o salário dele? Ele sendo eficiente ou não? E quem não é? Quantos desempregados estariam empregados se o Estado não cobrasse o que ele cobra de tributos? Né? Então, essa visão de Estado forte, com poderio que nós temos desde Getúlio Vargas até hoje, deixou o Brasil nessa situação de diferenças sociais gritantes. Né? E a concentração de renda, professor? A concentração de renda não é algo que a gente pode... Sabe como é gerada não é parâmetro? A concentração? A concentração é gerada pelos tributos indiretos. Imagina que você ganha o dobro que eu ganho, né? Então, toda vez que você vai comprar um saco de arroz, você paga o mesmo imposto que eu pago. Logo, você vai ficar mais rico e eu mais pobre em relação a você. Então, quando... É a grande maioria do povo brasileiro, né? O tributo, 80% é tributo indireto. Os nossos tributos fazem o pobre ficar mais pobre e o rico mais rico. E quem cobra tributo? O governo. Então, quem é culpado das diferenças sociais?
a política do governo que começa no Getúlio Vargas e não mudou até hoje, né? A nossa Constituição de 88 é cópia e cola da polaca de 30, né? Chamava polaca porque era modelo da Polônia, que era fascista. Nós não mudamos. Então, enquanto o Brasil não tiver uma Constituição contemporânea do século XXI, dificilmente nós vamos quebrar esses paradigmas de país subdesenvolvido. Mesmo assim, independente de governo, independente de Constituição, eu acredito muito no povo brasileiro, na capacidade de inovação desse povo, né? Nós estamos vendo quantas startups, né, de 6 para 13 de um ano para o outro, essas startups valendo mais o quinto andar, por exemplo, tem milhões de 13, mais de 13 que estão valendo acima de $1 bilhão de um ano para o outro. Essa característica do brasileiro, essa miscigenação nossa, que traz muitas essa capacidade vantagens, de se reinventar, né, essa professor? capacidade de inventar, de passar por cima de governos incompetentes, de constituições incompetentes, e mesmo assim nós estamos crescendo, né? Com todos os pesos de carregar 50% na nação nas costas. Nós estaríamos o dobro de PIB se nós não teríamos governo. Claro que é uma relação impossível, mas se pelo menos esse governo, em vez de custar 50%, custasse 20%, como é nos países civilizados, tenha certeza que nós já seríamos primeiro mundo. Professor, vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas antes eu tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor, economista e pesquisador Luiz Carlos Barnabé de Almeida. Professor, falemos agora sobre economia internacional. O que representa, na sua opinião, a eleição presidencial dos Estados Unidos para o resto do mundo, com a China já sendo considerada a maior economia mundial? Na realidade, nós vivemos um período desse início do século XX com variáveis que não estavam na previsão do mais inteligente, mais bem informado cientista social do mundo, e nem do sociólogo. Nós estamos vivendo um mundo onde nós tivemos um presidente americano que mudou o mundo de vez. Mudou a direção do mundo em que nós não sabemos para onde vamos. É verdade que a China cresceu muito na sua produção, mas existe uma discussão do tipo de medida do PIB chinês em relação ao PIB americano. Alguns economistas acham que o PIB chinês, definido por uma determinada moeda ou por uma cesta de moeda, pode ser superior ou inferior ao PIB americano. Mas o PIB de um país representa quanto que ele produz. Só que a população de um país representa aquilo que aquele país precisa produzir para a sua população. E como você sabe,
medir quanto que um país precisa para a sua população. É ver tudo que esse país produz e dividir por todos os moradores daquele país, chamado PIB por pessoa, PIB per capita, né? O PIB per capita chinês, e aí tem o Google para todo mundo pesquisar, vai verificar que o PIB, você pegar todo o PIB chinês e dividir pelos chineses, você terá um PIB por chinês muito pequeno em relação ao PIB per capita americano. Significa que o padrão de vida do americano ainda é muitas vezes superior em relação ao que ele produz, o que ele importa e o que ele exporta. Portanto, mas no âmbito da economia mundial, essas questões não são assim colocadas, né? O que se coloca realmente é o PIB, o que se convenciona a ser o PIB em geral, a produção do país. Professor? Bem, a gente está com um probleminha de sinal com o professor Luiz Carlos. A internet dele caiu e nós vamos chamar o nosso intervalo para que ele possa restabelecer a conexão. Portanto, até já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Pois bem, retomamos agora a entrevista com o professor e pesquisador Luiz Carlos Barnabé de Almeida, que já restabeleceu aí a conexão com a internet. Professor, o senhor falava justamente das duas maneiras de se medir o PIB de um país. O senhor pode continuar. Você tem razão, o PIB é uma relação de tudo que um país produz. É o produto interno bruto, o que é produzido dentro do país. O PIB chinês em relação ao PIB americano tem duas vertentes. Tem alguns economistas que acham que o PIB chinês ainda não passou o americano. Existe uma outra vertente de economistas que consideram que o PIB chinês já ultrapassou o PIB americano. Eu prefiro ficar com a visão tradicional, que é em relação à moeda em que se mede a quantidade de bens produzidos. E aí o PIB americano é superior ao PIB chinês por enquanto. Não se diz e não se sabe se vai existir uma mudança de paradigma. Fora isso, é importante também, quando analisa o PIB do país, é dividir tudo que ele produz pela população, ou seja, o PIB por pessoa, para ver qual é o povo que tem melhor qualidade de vida, quanto que é produzido dentro do país, dividido pelas pessoas daquele país. Mas o que importa para o Brasil agora é não escolher nenhum desses dois países, porque são dois países muito parceiros. A China é uma grande parceira, principalmente daquilo que nós melhor produzimos, que são os produtos agrícolas. O segundo grande parceiro do Brasil é os Estados Unidos, que cada vez mais amplia as suas importações. Portanto, para o crescimento do Brasil, não só a China, como os Estados Unidos, como a União Europeia, como todos os países do mundo são importantes para serem nossos parceiros, para que nós possamos comprar deles aquilo que eles produzem de melhor e possamos vender a eles aquilo que nós produzimos de melhor. Mas ao que parece, ao governo brasileiro, no início mesmo da sua gestão, praticamente desfez os acordos, né? Porque foram situações muito constrangedoras, para ser bem razoável, do governo brasileiro. Ao que parece, o governo Bolsonaro só reconhece os Estados Unidos, né? E numa relação que muitas vezes o Brasil não está levando a vantagem.
eu concordo com você que houve algumas políticas equivocadas no início. Talvez o medo, a forma de negar os 18 anos que o PT fez de política internacional com os países da América do Sul, que foi uma opção clara do governo do PT de apoiar a Venezuela, Cuba. Uma forma de negar essa posição, o governo Bolsonaro foi talvez para o outro extremo. Mas a verdade é que depois se considerou, parece que faltavam algumas informações em relação à China, e que se percebeu que não era vantagem para o Brasil depender só de uma economia, a maior economia do mundo talvez, mas não depender só da economia americana. Portanto, o Brasil vai se ajustando a uma realidade internacional, porque ainda nós estamos um país subdesenvolvido, em processo de desenvolvimento, e podemos dar, como eu já disse, um salto para o primeiro mundo com uma rapidez muito grande. Nós temos no Brasil alguns centros de pesquisa, poucos ainda. Na área de saúde, 2 grandes centros de pesquisa. Na área agrícola, a Embrapa. Na área da aviação, nós temos lá, através do ITA, que é a Universidade Tecnológica, e na aviação nós temos centros de pesquisas muito desenvolvidos, igualando ao Canadá, à Alemanha e aos Estados Unidos e à Escandinávia. Então, e a Suécia também. Então, nós temos hoje tecnologia, não o bastante, mas suficiente. Mas fora isso, nós temos muitos jovens brasileiros trazendo conhecimento de fora e desenvolvendo e transformando esse conhecimento em inovação. É essa a minha certeza, que nós iremos para o primeiro mundo, independente de qualquer política interna ou externa, mas por força dos brasileiros que são muito inovadores. Professor, estamos nos 3 minutos finais da nossa entrevista e eu gostaria que o senhor, antes das suas considerações finais, o senhor pontuasse como o senhor vê a gestão do atual governo federal. Pontos positivos e negativos. É uma análise difícil e o tempo é curto. Eu diria que o Brasil tem 50% de acerto e 50% de erro. Nós, graças a Deus, acertamos pelo menos 50% e estamos ajustando os 30 anos de erros que o Brasil atropelou pelo modelo desenvolvimentista que nós fizemos a opção. Eu não vou discutir corrupção, porque ela representa uma porcentagem pequena do PIB brasileiro. O que eu discuto como economista são linhas de políticas econômicas, em que o Brasil, desde 1930, exerce uma linha de política desenvolvimentista com Estado forte e a iniciativa privada fraca. E esse governo, pelo menos, está procurando mudar essa mão. E se eles conseguirem, certamente vão facilitar a deslocada, o Brasil para se deslocar para o primeiro mundo. Quanto menor a quantidade de iniciativa pública, de força pública, que ainda é muito grande no Brasil. E o custo do Brasil, a maioria desse custo é por conta do tamanho do Estado que nós temos, que em 95% não é eficiente. Portanto, professor, estamos no final da nossa entrevista, infelizmente. Eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações, inclusive sobre esse momento que se vive. A gente está passando por uma situação difícil da pandemia do novo coronavírus e quais são as expectativas, as perspectivas que o país teria para o enfrentamento no pós-Covid, até porque nós temos regiões no país bem mais, digamos assim, castigadas e outras que souberam enfrentar, como o Nordeste, por exemplo, essa pandemia de uma maneira bem altiva, podemos dizer assim. Verdade. A Alagoas, por sinal, é um desses grandes exemplos que o Brasil teve de enfrentar com galardia essa pandemia. O Covid-19 certamente fará parte de muitas pandemias que o mundo passará a ter a partir de agora.
nós estamos indo para 7 bilhões e 800 milhões de Homo sapiens no nosso planeta. Certamente, nós ainda temos usos e costumes do século XIX, do século XX, e não nos adaptamos ainda para o equilíbrio sustentável, para o equilíbrio ambiental, econômico e social de maneira igual. Nós não mudamos ainda muitos usos e costumes que vivemos quando tinha uma população mundial que é a metade que agora. Portanto, eu costumo dizer que, como economista, eu estou preparado para viver várias pandemias seguidas. E nós temos que entender como que cada um vai conseguir sobreviver nessas pandemias, como conseguir enfrentar as próximas pandemias, que certamente virão, e estar preparado para conviver e ter um novo modelo de vida, que é o modelo do século XXI. Então, eu acredito que com as inovações, com o desenvolvimento sustentável, o Brasil abre uma grande janela para caminhar para o primeiro mundo. Tenho certeza disso. Professor, infelizmente chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu aqui agradeço mais uma vez essa oportunidade de conversar com o senhor e boa sorte nessas expectativas, não só para o senhor, como todos nós brasileiros, né? Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até mais. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.